Em dezembro de 2019, 4 chineses da província de Wuhan deram entrada em um hospital com sintomas parecidos com a tuberculose. Porém, depois de exames, descobriram que se tratava de um vírus. Esses chineses trabalhavam no mercado local, onde se vende de tudo: porco, peixe, cobra, morcego, insetos, frutos do mar e várias mercadorias exóticas. O Covid de 2019 chegou no Brasil no dia 26/2. Foi o primeiro caso confirmado na América Latina. Olá, me chamo Danilo Jeremia, biólogo e estudante de medicina. Hoje, para falar sobre o coronavírus, temos o convidado especialista André Luiz Ferreira da Silva. Obrigado, Danilo, pelo convite. Estamos às ordens aí para tirar qualquer dúvida que seja necessária e colaborar com o podcast de vocês. Muito obrigado. Para acompanhar a nossa discussão, temos o de sempre, nosso economista austríaco preferido, Edward Miranda. Estudante de economia, né? Fala galera, boa tarde, me chamo Edward Miranda, estudante de economia. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre coronavírus e tudo que a gente precisa saber, com um teor de muita sinceridade. E o editor preferido da turma, André Rocha. E aí galera, aqui é André Rocha, físico, estudante de engenharia mecânica. Também para aprender um pouco mais do que aconteceu e do que está acontecendo por aí. Muito bem. Vamos começar o nosso debate sobre quando tem essas notícias de doenças, vírus, sobre o que é uma epidemia, uma pandemia, o que é um surto. Quais são as diferenças entre essas categorias e aonde o coronavírus está adequado? Tá, Danilo, primeiro a gente tem que entender o contexto geográfico, né? Para poder classificar dentro de um surto, de uma endemia, de uma epidemia e de uma pandemia. Mas vamos por etapas. A epidemia, que é o caso, ela vai ser considerada uma epidemia atendendo a alguns critérios. Partindo do básico. Um surto é quando você tem em uma determinada região ou local um número inesperado ou que supera o número esperado daqueles casos para determinada patologia naquele determinado período. Então, um surto é quando você tem um número acima do esperado para um local. Quando eu falo de uma endemia, aí eu tenho questões regionais e sazonais, né? Aqui na nossa região nós temos situações endêmicas como a dengue e a malária. Enquanto um período eu tenho malária, o outro eu tenho dengue, 6 meses de sol, 6 meses de chuva. Então as endemias atendem um contexto sazonal. Já o caso do coronavírus, ele entrou numa classificação de situação de emergência internacional, primeiramente porque ele atingiu toda a Península Asiática, né? Todos os países da Península Asiática, e começou a migrar para o Japão, né? Para a Nova Zelândia, e adentrar no Oriente Médio. Consequentemente, você teve casos que passaram para a Europa e assim chegaram na América do Sul e nos Estados Unidos. Ele avançou de uma epidemia, de um surto, né, no caso de emergência internacional, para uma epidemia nesse momento. E eles estão reclassificando para uma epidemia de alta escala. Por quê? Eu tenho casos confirmados em todos os 6 continentes. Ah, professor, André, mas por que não é uma pandemia? Porque eu não tenho casos confirmados em todas as regiões, de todos os países, de todos os continentes. A pandemia, ela tem um contexto macro, ela engloba todo esse rol de quesitos que tem que ser atendidos para que seja classificado como pandemia. Um exemplo clássico de pandemia, então, seria o vírus da AIDS. AIDS, o próprio H1N1, né, a gripe aviária, na época, em 2002. Por quê? A pandemia ela tem um caráter próprio, ela atinge tanto humanos quanto animais. Então, você tem ali a gripe suína, foi um caso, né? A gripe aviária foi outro caso, porque nós tivemos tanto animais doentes quanto seres humanos também acometidos pelo vírus. Essa questão de país superpopuloso, isso gera alguma facilidade para
ser, vamos dizer assim, criado vírus nesses lugares ou espalhamento? Porque você percebe que a maior parte desses vírus sempre tem, vamos dizer assim, um start nesses países. Isso é uma regra? Como é que funciona? A gente até brinca com esse tipo de coisa, porque parece que tudo que é viral surge na China, né? Tudo que é viral tem origem na China. Aí tem até um monte de gente que fala, é culpa deles que come cachorro vivo, que faz isso, que faz aquilo, merece morrer mesmo. Eu já ouvi gente falar isso, cara. Acreditar mesmo. E você não está as pessoas que comentam isso não estão de toda forma erradas. Por quê? Quando você tem essa condição de superpopulação, aí a gente entra num viés geopolítico e até econômico, de superpopulação. A China tem cerca de 1,4 bilhões, pela estimativa do Observatório Internacional da ONU, cerca de 1,4 bilhão de pessoas residindo dentro do território chinês. Quando você joga para o cálculo matemático da população com o território, você tem ali em média 148 pessoas por quilômetro quadrado. É uma densidade populacional muito gigante, alta. né? Se você pegar o Brasil, por exemplo, você tem aí cerca de 24 a 28 pessoas por quilômetro quadrado. Você tem quase 10 vezes mais na China do que no Brasil. Caraca, ainda bem que eles não têm carnaval, né? Imagina, mas o ano novo chinês tá isso. Não, surgiu, a gente pode até falar isso mais pra frente, da questão do carnaval chinês, do ano novo chinês, né? E não deixa de ser um carnaval, né? E aí, essa questão da superpopulação, ela tem um caráter peculiar. Por quê? Eu já tenho uma superpopulação, eu tenho muita gente em pouco espaço, em algumas concentrações populacionais. Ah, André, mas a China ela tem uma extensão territorial muito grande, territorialmente é um dos 5 maiores países do mundo. Beleza, só que a concentração populacional ela é local, ela é localizada em determinados pontos. E aí você tem essa possibilidade de gerar a disseminação muito rápida das doenças e da criação, né, entre aspas, de novas doenças. Por quê? Muita gente requer muita alimentação. Para ter muita alimentação, eu preciso produzir. A China não tem essa produção toda para atender nutricionalmente toda a sua população. Gera-se então um déficit nutricional. E aí vai tirar comida da onde? Né? De onde tiver. De tudo que se movimentar, de tudo que tiver espasmo muscular. Voou, Se movimentou, eles estão comendo. Por quê? É uma questão cultural, sempre foi assim. Desde os primórdios da China antiga, eles já tinham esses hábitos de comer animais silvestres, rastejantes e todo tipo de proteína, se eu posso dizer dessa forma. Trazendo para a questão do coronavírus, aí tem todo um desenrolar que os primeiros casos, como o Danilo comentou no início, eles foram relatados, mas não foram levados a sério porque tinham sintomas de gripe comum. Porém, quando foram avaliar e fazer o caminho inverso para saber de onde surgiu e como apareceu, aí chegaram nos grandes mercados de variedades chinesas, né? Lá você encontra cachorro, gato, periquito, papagaio, jacaré, cobra, morcego, tudo que você quiser, você tem pronto lá. Se não tiver pronto, eles fazem na hora para você, né? Então, você tem toda essa situação. E o coronavírus, ele tem uma característica que é dele, que ele é uma zoonose. Ele não é exclusivo do ser humano, ele é exclusivo dos animais. E aí eu tenho lá rastejantes, eu tenho morcegos, eu tenho cobras, eu tenho alguns animais que possuem, né, variantes desse vírus. E o que pode ter acontecido? Muita gente, uma superpopulação, um déficit nutricional muito grande, eles vão comer tudo que tiver, inclusive o morcego e a cobra. Os estudos iniciais demonstraram que não é a cobra ou não é o morcego a fonte da infecção, foi a cobra, porque dentro da cadeia alimentar, o morcego é alimento da cobra. E lá eles têm essa cultura, em alguns restaurantes especializados, e praticamente toda a cidade tem,
de você chega no serpentário, escolhe a sua cobra, eles na hora Abre ali no meio, tá? cortam a cabeça da cobra, te servem uma parte do sangue num copo cru, você toma porque é exótico, né? Claro. Ele tá acreditando que é afrodisíaco, pra eles tudo é afrodisíaco, Esotérico. né? Esotérico. Tem tanta toda gente essa- lá, né? Tudo pra eles é afrodisíaco, pô, os caras curtem. E aí, Dá-lhe um suspeita-se, dá-lhe um shotzinho e suspeita-se que isso tenha gerado inicialmente a contaminação do animal para o homem por esses atos culturais devido às superpopulações. Então eles têm uma gastronomia que é muito peculiar. Tu comentaste que há uma questão política e lembro que uma vez a gente estava discutindo até em sala, o meu professor de medicina inclusive, nós estávamos discutindo sobre o fator comunismo, né? A gente tem algumas... Eu, na verdade, essa semana tinha lido um artigo na Nature falando que os chineses não estavam identificando, registrando os casos das pessoas que tinham a doença, porém eram assintomáticas, não tinham sintomas, então não entrava no caderno. E o que mais o comunismo pode trazer de benefício, né? Porque a gente viu a construção ali de hospitais gigantes em pouco tempo, mas também tem essa omissão de informações. Danilo, a gente tem uma questão que é muito peculiar. Por quê? Vou citar alguns exemplos que cabem na discussão. A China é um dos principais compradores de mercadoria do Brasil, né? De matéria-prima bruta do Brasil. Entre eles, as carnes, né? Carne bovina, carne suína, aves, peixes, eles compram. Quando eles vêm para o Brasil, ou eles se deslocam para o Brasil em comitivas, eles exigem coisas assim que são quase surreais. É uma lista imensa, que foge dos padrões internacionais para a qualidade e o tratamento sanitário da carne, por exemplo. Então, eles têm essa conduta que é muito deles, né, de exigir muito. Em contrapartida, eles não tomam os devidos cuidados com as populações, e digo populações no plural, porque eu tenho polos, como eu falei, a extensão territorial da China ela é muito grande, tem muita gente, mas elas estão concentradas em determinadas regiões. Eles não cuidam da questão sanitária. O grande exemplo são os mercados que você encontra em quase todas as cidades. Não tem controle sanitário, não tem controle zoonótico, você não tem uma preocupação sanitária, e aí a gente pode entrar na questão da doutrina política, no comunismo propriamente dito, né? Deveria ser o Estado cuidando da população, mas eles não estão preocupados com isso, pelo que se demonstra, né? Não há essa preocupação, não há esse cuidado com a população, e aí surgem as teorias, né? A ONU, a OCDE, tem tentado mediar diplomaticamente essa conversa, mas não tem tido tanto efeito, porque a China, por se tratar de um país comunista, eles tratam as informações públicas de modo muito peculiar. Então, existe aí uma pressão internacional, por parte principalmente da OCDE, para que eles não mascarem esses resultados. Porque o que está acontecendo? Existe pela facilidade de contaminação, existe uma possibilidade de que esses casos não sejam só em torno de 80 mil, como foi o último levantamento, hoje é sábado, na sexta-feira de manhã, 83 mil casos. 83 mil casos com uma população de 1,4 bilhão. É até possível que a mortalidade seja maior, né? Agora que está se espalhando para outros países, pode ser que com mais acesso a informações a gente vê que o vírus pode ser bem pior do que está se desenhando. Justamente, porque você tem uma característica que é do vírus. O coronavírus ele tem as propriedades dele. Só que se eu não sei com o que eu estou lidando, de modo epidemiologicamente falando, se eu não sei com o que eu estou lidando, fica muito mais difícil utilizar as ferramentas corretas. Então, se eu não te dou dados corretos, o que vai acontecer? Eu vou subdimensionar a minha ação preventiva
e não vou me preparar adequadamente para um surto que pode ser, uma epidemia que pode ser muito maior do que é. E se eu não faço isso, eu posso, falando popularmente, eu posso ser pego com as calças na mão. E aí o problema é que uma vez instalada a patologia, para controlar é mais difícil. Por isso que a gente trata a epidemiologia junto com a medicina preventiva para promover e prevenir. Promover saúde, porque o indivíduo saudável ele não fica doente, e prevenir possíveis patologias. E aí, se a gente pegar esse contexto comunista, já tem muita coisa, inclusive o próprio médico que relatou o primeiro caso, que tentou notificar, né, internacionalmente. Que foi preso, não é? Foi preso, foi sancionado e acabou morrendo por circunstâncias muito nebulosas. Eu acho que ele não foi preso, né? Ele foi constatado que ele estava com a doença também, supostamente foi recolhido e sumiu. Foi comprar cigarro. Tem até outro caso de uma doença que eu acho que é de 2002, a SARS, também veio de lá. Só que por causa desse regime ela passou meses sem ser notificada. Foi. E aí foi bem prejudicial, né? Foi bem pior. Tem vários vídeos, na verdade, né? Tem uma enfermeira que ela falou que tinha um hospital lá, tava com não sei quantos mil e eles estavam divulgando que tinha só tipo 2.000. E tinha muito mais, ela mostrando o vídeo, ó, tem muito mais de hoje. Recente, é papo de 3 semanas atrás, 2 semanas Todo atrás. esse controle de informação é diretamente ligado porque é uma potência econômica mundial, né? E justamente, Danilo, por isso que eu citei a OCDE. A Organização do Comércio Exterior, né, desses países que controlam o comércio de modo global, ou sugerem, né, controlar é uma palavra muito pesada, mas sugerem como deve se comportar o mercado em todos os países, essas relações de compra e venda. Você tem aí a mão pesada do comunismo tentando falar, peraí, quem manda aqui sou eu. Só que a OCDE está pressionando para falar, ou você toma as medidas sanitárias adequadas, ou a gente vai começar a te sancionar. Só que daí entra no problema econômico, né? Porque, queira quer não, para bem ou para mal, a economia, ela é o segundo maior país do mundo, a segunda maior potência do mundo. Então, ao mesmo tempo que ela fornece material para todo mundo, ela consome de todo mundo. Por isso que eu comentei que a ONU e a OCDE estão tratando de modo diplomático. Tentando. Porque eles realmente, a China, se eles pesarem a mão, não tem muito o que fazer. Teria outro modo, além do diplomático? Teria sanções comerciais que eles começam. E principalmente na área científica, porque a China é cadeira permanente no Conselho de Saúde da OMS. Então, se eles, por ser cadeira permanente, eles não atenderem os requisitos propostos pela OMS, eles podem ser sancionados. Não diretamente, mas indiretamente, né? Com alguma tecnologia nova, com algum procedimento médico que possa ser necessário, apoio internacional. Então, é uma faca de 2 gumes, né? O comunismo, pelo próprio viés ideológico, ele tem essa dualidade, né? Ou quando ele não pesa demais para um lado, ele pesa demais para o outro. E todo mundo sabe que quem sai perdendo nessas situações é sempre a população. Sempre a população. E a população chinesa fica à mercê disso. Não tem como. Infelizmente, é um país comunista, é um país que se desenvolveu em alguns aspectos, mas para outros ainda é muito atrasado. Com relação ao aspecto sanitário, principalmente. O Brasil está há anos-luz com o controle sanitário da sua população, com medidas preventivas, vacinas e todas essas situações de controle populacional. Só para ter uma ideia dessa questão de informação, tem um gráfico que a gente pega pela economia, né, para ter noção sobre se eles estão dando informação certa ou errada. Ninguém muito confia nos dados econômicos da China, então os países eles têm meio que umas formas de criar um proxy ali para fingir que seria a informação correta. Eles fazem dados de consumo de carvão, questão de venda e compra de propriedades de forma geral e congestionamento no trânsito. Aí no gráfico assim mostra, tem vários anos, né, tudo normal, o começo do ano geralmente tem uma baixa por causa do ano novo chinês, depois sobe, todos eles
chega esse de 2020 agora, é uma linha reta para baixo. Então, tipo, não faz sentido 80 mil casos para uma economia que parou. Realmente parou, ficou tipo 2 semanas parada, quase sem movimentar a propriedade, está quase zero. Chega ali no máximo 40% do uso de carvão. Congestionamento quase não tem. Então, peraí, o país com 1 bilhão de pessoas não está consumindo nada por causa de 80 mil casos, é um pouco suspeito, para dizer o mínimo. Aí você vê os mercados caindo agora. É incoerente. Se você pegar, na quarta-feira houve uma queda global. Sim. Frankfurt, Nasdaq, Ibovespa, todas as grandes bolsas do globo tiveram baixa. Todas. Aí são só 80 mil casos. Porque 80 mil para 1 bilhão não é nada. Não, ano passado nós tivemos em 2019 nós tivemos mais de 3 milhões de casos registrados de dengue aqui no Brasil. E olha que a nossa população é de 170 milhões. 1,4 bilhão, só tem 80. E já é uma doença velha, né? Dengue, Já. no fundo, todo mundo sabe como é que resolve. Sim. É só um comparativo, aproveitando a tua informação, é só um comparativo, porque é incoerente, não tem... tudo bem, são informações oficiais, a gente tem que dar certa credibilidade, mas é questionável. Para ver como que a globalização age, né? Bem rápido e tal. E nessa questão da doença do paciente que chegou no Brasil agora essa semana, que foi confirmado o caso, tu acha que tem chances de espalhar pelo Brasil, dá para conter, etc? Tá, vamos lá, André. Vamos falar do contexto brasileiro. Primeiro, o Brasil ele está sim preparado para toda essa situação epidemiológica, tá? O Brasil tem SUS. Tem SUS, né? Nosso cavaleiro alado é SUS. E com a sua arma, né? A dipirona do SUS, né? Com a dipirona do SUS, o Buscopan e o diclofenaco do SUS, né? Se a gente trouxer para a nossa região, tem a Copaíba e a Andiroba, que são potências. Boa. São potências. Mas voltando para a pergunta do André. O Brasil está preparado para qualquer situação epidemiológica, tá? Apesar de às vezes não controlar muito as suas próprias endemias, como a dengue, como eu acabei de citar, nós temos preparo, nós temos estrutura, né? O Brasil, vou só dar um exemplo para vocês, o Brasil foi o primeiro país a controlar a transmissão vertical da mãe para o filho quanto ao HIV. Foi o primeiro país que conseguiu controlar isso com medicamento, tá? Então, sanitariamente, isso foi aplicado a todos os outros hospitais e a rede pública do SUS, caindo drasticamente o número de transmissão vertical, né? A gente chama vertical porque vai da mãe para o filho. E quanto ao caso do paciente 1, né, o BR1, hoje, até dados publicados ontem foi dia 28, né, de fevereiro, até ontem foram registrados 132 casos concentrados no Nordeste, Sudeste e Sul do país. Tá? Mas André, e a região Norte? Ainda não chegou aqui, nenhum caso suspeito. Tem um caso em Belém, não tem? Que foi suspeito ontem. É suspeito. Não teve um em Porto Velho? Não, teve, assim, tiveram 2 casos na região Norte, mas estão em suspeita, né? Porque os sintomas são muito parecidos com o da gripe. Sim. Então você insere o paciente Sim. em quarentena, você bota ele em O observação. corona não é gripe. Então, o corona é uma variação, é um vírus que tem características muito próprias, muito parecidas, na verdade, com o do influenza. Que tá? é a gripe. Que é a gripe. Tá? Tanto que uma das medidas do Ministério da Saúde foi recomendar que todo mundo que não se vacinou se vacine para a influenza. Cortar Como medida de prevenção, que a gente vai falar mais à frente. Então, esse paciente 1, até ontem, desses 132 casos, só um foi confirmado e está em isolamento doméstico. A gente vai já falar sobre esse isolamento doméstico. Então, André, ele veio importado da região da Lombardia, né, de Milão, uma região ali do meio da Itália, né, da parte mais da Toscana, e veio para cá, um senhor de 61 anos, já idoso, paulista, e veio para cá. Só que ele veio no voo com mais 100 e tantos
passageiros. E Certo. ele já estava infectado. Tá? Porque até a Itália, né, tem bastantes Tem. casos lá. Sabe quando você vai andando pelo avião e passando a mão em cima dos bancos? Todo mundo que passou na hora da Todo saída de mundo pegar a mala ali, triste. pronto. Não, tem o corrimão da No escada. corrimão. Nossa. Se for naqueles nos braços articulados lá, né, nas saídas, tem todo um sistema de ar-condicionado que é próprio. E se ele espirrou, ninguém sabe. Se ele espirrou, se ele vai tossiu. lembrar se o cara espirrou, se o Nossa. cara limpou o nariz. Se ele foi no banheiro, nossa, velho. Se ele foi no banheiro, todo mundo que foi logo em seguida Banheiro. já se E contaminou. todo o avião foi isolado, assim, tá em observação? E o avião não fez só esse voo, né? Ele O avião seguiu a sua rota seguiu internacional. a viagem, Demorou colega. quanto tempo mais ou menos dele chegar pra confirmar esse caso, você sabe? Então, ele saiu, como tem essa questão global, né, dessa globalização, para você sair de Porto Velho, por exemplo, e chegar na Europa, você não leva mais de 18 horas, 2 dias, né? Um dia no máximo. Então, não teve um intervalo muito grande. Suspeita-se que ele tenha entrado em contato pelo menos 5 a 7 dias antes e já veio demonstrando sintomas no deslocamento de lá para cá. Tanto que quando ele chegou, ele já foi um dia, 2 dias depois, já foi para o hospital, fizeram a triagem, isolaram ele e já foi confirmado. Pouco tempo. Né? Pouco tempo. E aí, até estava conversando com o Danilo, essa questão da biologia molecular hoje, ela é tão fantástica que ela te permite fazer o rastreamento de modo inverso, ou seja, você faz o caminho oposto para tentar descobrir de onde veio a cepa. Então, hoje, o Instituto de Medicina Tropical da USP, junto com o Reino Unido, né, por meio de Birmingham, Oxford e Lexington, eles já conseguiram mapear essa amostra do paciente brasileiro, fizeram um mapeamento genético de toda essa amostra e compararam com as outras amostras registradas nos outros países. Mapeamento genético, com um RNA do vírus. Compararam e descobriram que a cepa do vírus que chegou no Brasil, ela saiu da Itália, mas antes da Itália ela veio da Alemanha e antes da Alemanha ela veio da China. Ou seja, o paciente provavelmente infectado saiu da China, foi para a Alemanha, da Alemanha foi para a Itália, da Itália veio para o Brasil. Então, veja bem, esse contexto de globalização e a gente pegar essa linha cronológica da era moderna, se eu posso falar assim, hoje é muito mais fácil de você disseminar, mas também é muito mais fácil de identificar, porque hoje você tem ferramentas que antes não tinha. Sim, né? Se você pegar a mãe das pandemias, que foi a gripe espanhola, ela poderia ter matado ou dizimado muito mais gente, só não o fez por causa das limitações do transporte, porque na época você não tinha voos transcontinentais. Você não tinha voos saindo das Américas para a Europa. Acabou de ter avião, né? Pela mesma facilidade, digamos, então, que a doença tem para se espalhar mundialmente, ela é do mesmo modo fácil de ser acompanhada. Sim. Quase em tempo real, acho que deve ter uns infográfico que é atualizado a cada segundo. Tem um site que eu acho que você consegue acompanhar, não é? Tem um site organização. que depois eu posso disponibilizar para vocês. Vamos colocar todos eles na descrição. Que dá para fazer o acompanhamento em tempo real com base nas notificações oficiais de cada governo. Né? Então, trazendo esse contexto histórico, antes eu não tinha essa disseminação tão grande por causa da limitação logística, né? Essa malha intermodal não era possível, né? Só tinha lá as ferrovias, navios e tinha que se contentar com isso. O cara morria enquanto estava sendo transportado, nem chegava a transmitir. Foi o que aconteceu na peste bubônica. A peste bubônica lá em Peste negra, né? foi concentrado. Teve um caráter epidêmico, mas ele teve a sua concentração só na Europa. Ele não se disseminou, ela não se disseminou porque não tinha condições de migrar para outras regiões ou outros continentes. Já a gripe espanhola se espalhou porque na época da Primeira Guerra Mundial, óbvio, todo mundo foi para lá, porrada, tiro e bomba. Terminou a guerra, todo mundo vai voltar para onde? Para casa. Para casa. Então eles trouxeram... Mas ela é da Espanha mesmo.
Não, ela se originou nos Estados Unidos. Levaram pra Espanha. Entendeu? E aí os coitados É levaram espanhol o negócio. Fizeram marketing. Mais marketing negativo. Porque tem uma história bem interessante, porque é gripe espanhola, porque na época a Espanha era um país neutro. Então todo o deslocamento que era feito dos outros continentes antes de entrar no fronte passava pela Espanha. Então todo mundo se sediava ou se baseava na Espanha. Coitado da Espanha. Então assim, o caso zero, em tese, foi relatado na Espanha. E aí a gente pode desenrolar um monte de contexto. E essa questão do paciente zero no Brasil é mais pela questão mesmo global, né? Dessa globalização. Demorou para chegar, tá? Porque tendo em vista a velocidade das informações e do deslocamento das populações, poderia ter sido até mais rápido. Mas quando chegou, a gente já estava pronto para receber. Aí até uma pergunta. Essa semana eu estava ouvindo alguns podcasts, vendo algumas coisas, né, até para conhecer um pouco, porque eu não sei nada sobre vírus, essas coisas. Aí teve um cara, ele não é infectologista, mas ele é matemático, ele tentou fazer a mesma, vamos dizer assim, um paralelo entre Wuhan e São Paulo. Se o paciente zero chegasse em São Paulo, pousasse em Guarulhos lá, ele fez estimativa só baseado na questão populacional, não baseado no clima, que pode melhorar ou piorar, diversos fatores, né? Sim. Ele fez que basicamente em menos de 2 meses, metade da população de São Paulo poderia estar infectada, e o que equivaleria, tipo assim, eu acho que São Paulo tem 50 milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes. pouco menos. Megalópole. Gigante. A cidade de São Paulo tem 14 milhões. Agora os grandes. O estado de São Paulo tem em torno de 42, O 43. tem 11 milhões já. Pois é, então aí ele fez que em menos de 2 meses levaria, tipo, metade de toda a população de São Paulo estaria infectada. Isso aí, obviamente, é impossível tratar metade da população de São Paulo. Colocar leito para todo mundo. Isso daí é um problema que realmente existe uma chance de acontecer, algo assim, ou é só especulação, digamos assim? Grande parte disso é especulação, tá? Fizeram uma mídia negativa nessa situação, tendo em vista que, primeiro, como eu falei para vocês, o Brasil está preparado para a epidemia ou para o caso de coronavírus. A rede do SUS, complementada com a rede particular, ela dá conta de atender uma possível epidemia dentro do país. Traçando assim um paralelo entre esse comparativo que você fez, a gente pode ter uma noção de como essas informações não são precisas, né? Se Wuhan, que é uma província de um estado entre aspas, né? Porque eles não tomam isso como um estado, de Hubei, que está dentro da China, só lá tem 11 milhões, é muito próximo do que é São Paulo, né? Se você tiver metade da população, ou seja, 7 milhões de infectados, pode acontecer de ter um sobrecarregamento? Pode. Só que, como eu falei para vocês, o coronavírus ele tem uma característica que é muito própria. Na China, existe uma condição climática que é local. Você tem lá um clima subtropical de monções, ou seja, 6 meses sol, ou 6 meses chuva, 6 meses você tem intervalo entre frio e sol. Então, o clima favorável para o desenvolvimento do coronavírus é um clima mais brando, um clima mais frio. No Brasil, você tem regiões frias? Você tem ali o Sudeste, o Sul, parte do Centro-Oeste, que poderia ter uma possibilidade de disseminação. Mas aí esbarra na questão cultural, tá? Aí a gente poderia falar um podcast inteiro sobre essa relação de exposição e a tríplice ecológica, não? Do ambiente, a gente poderia colocar aí a tríade ecológica, né? O agente etiológico, o hospedeiro e o meio ambiente influenciando na questão da doença. Modelo multicausal. Por quê? O Brasil ou o brasileiro tem uma alimentação diferente do chinês. Sim. Consequentemente, você tem um sistema imunológico, em tese, mais preparado para determinadas condições patológicas.
E como eu falei, o coronavírus ele não é tão agressivo quanto outras cepas virais. Ele é mais brando, então ele acomete muito mais crianças e idosos do que adultos saudáveis. Aquela população dita com a imunidade debilitada, né, elas são com certeza o alvo talvez mais fácil. Então não tem risco de eu ir para São Paulo agora, posso manter minha viagem daqui 2 meses. Pode, tranquilamente. Só que aí lava a mãozinha. Só que aí a gente entra. Previne disso. Então, a gente vai entrar agora na prevenção. Como é que se faz a prevenção disso? Tá? Como toda gripe normal. Criar, né, o hábito de lavar as mãos. Tá? O hábito de lavar as mãos é assim, para a vigilância sanitária, para controle de infecção, a lavagem das mãos é melhor ou o item zero de qualquer relação. É tão importante assim, coisa que a tia da escolinha falava pra gente, é tão importante. Porque com as mãos você manipula tudo. Você abre a porta, você pega o seu notebook, você mexe no seu celular, você coça o seu nariz, você coça a sua orelha, você faz a sua higiene pessoal, você cumprimenta, você faz a sua higiene pessoal. Aí usa objetos, usa toalha, aí toca numa maçaneta e assim sucessivamente, usa um copo, um talher, uma faca, um garfo, um prato. Então, se você não tiver bons hábitos de lavagem das mãos, é o primeiro passo para disseminar essa contaminação. Aí você tem, além dessas medidas preventivas iniciais, que são lavagem das mãos, uso de álcool 70, hoje eu vi uma fake news aí que os caras falam o nosso último tópico que nós vamos cair em cima dela. Porque não serve o álcool 70? Não. Falam de vinagre, o vinagre é mais efetivo. Eu vi um de chá de camomila que ajudava a prevenir. Aquelas coisas de vó, né? Não, toma chá que vai resolver. Toma um tiro. Não que isso não seja bom, tá? Mas não para isso, ele né? Não se aplica, né, nesse caso. Por quê? Você tendo o hábito de lavar as mãos constante, você mantendo distância de pessoas que estejam supostamente com gripe, né, tossindo ou espirrando. Não é você se isolar, você vai ficar em casa enclausurado, não é assim. Evite o contato, tá? Álcool 70 é extremamente efetivo contra vírus e bactérias, então tenha sempre um álcool 70 disponível. Hoje você tem farmácias que vendem aqueles de bolso, tem aqueles que não são tipo chaveiro que dá para andar pendurado na mochila. Tenha sempre, né? Crie como se fosse um hábito de fazer isso. Porque não apenas em casos de surtos, mas para a vida mesmo. Assim. Para a vida. Mas André, isso vai criar resistência. Não, isso é mito. O álcool 70 ele elimina praticamente 80% de todos os patógenos, com raras exceções. Então ele é muito eficiente para eliminação de micro-organismos. E associado a isso são os outros hábitos normais, né? Você manter essa distância, evitar locais com aglomerações populacionais, você manter uma boa alimentação e tentar não entrar em contato com pessoas que supostamente estejam com os sintomas ou os sintomas parecidos com... Nessa de entrar em contato, eu estava lendo ontem sobre as medidas de prevenção. Aí me falaram que talvez o maior dos problemas é dentro do hospital, porque a pessoa que está sendo tratada está lá, mas tem outra galera que foi lá pegar algum remédio, está lá para uma outra consulta, entrou e saiu, né? E saiu às vezes o cara foi comprar um remédio, estava infectado, outro foi lá só de alegre, comprou e entrou em contato. Tanto aí eu lembrei agora que tu comentou que o primeiro caso do Brasil, o senhor lá de 61 anos, ele está isolado em casa, não é nem no hospital. Em casa. Por quê? Porque, André, mas cara, que loucura, ele vai entrar em contato com os familiares. Ele já entrou em contato com os familiares. Já foi. Sinto muito, fecha o caixão. Aí entram as medidas de controle sanitário. Se já entrou em contato, eu tenho que evitar que ele entre em contato com novas pessoas. Ele já está confirmado, eu vou isolar ele dentro de casa, porque se eu colocar ele dentro do hospital, como o Danilo falou, eu aumento a possibilidade de disseminar isso dentro do hospital
Onde aí tem pessoas doentes, inclusive. Não, e os agentes de saúde que estão atendendo todo mundo, né? Sim, e não é só por aí, a gente tem um quadro pior ainda. Por quê? Imaginem só, eu estou contaminado, eu estou em isolamento, eu não vou ficar sozinho, alguém vai ter que me atender, perfeito? Alguém vai ter que me levar comida, vai ter que me levar medicamento, vai ter que trocar meu soro e tal. Beleza. O técnico ou o enfermeiro que entrar para fazer esse procedimento, se ele não tiver o treinamento adequado e os hábitos de higiene corretos, ele vai levar para fora do ambiente e vai entrar em contato com a equipe que está trabalhando com ele. A equipe vai entrar em contato com outros pacientes e os pacientes com os familiares com outros familiares. Então você gera um gráfico exponencial para cima o tempo inteiro, é sempre múltiplo de 2. Você vai colocar lá 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16, 32. É exponencial, né? É tipo uma pirâmide de vírus, né? Cada um coloca 2. Chama mais um. Cada um chamar mais um, fica legal. E aí que entra a taxa de letalidade da doença. Por quê? Quando eu falo dessa disseminação que é muito fácil porque ela se trata de um vírus, maçaneta, celular, corrimão, botão, tecla, transporte público, aglomerados, tudo isso facilita a disseminação. Então, imaginem só, se dentro de um hospital alguém que já está debilitado pegar o vírus, ele vai a óbito, porque ele vai diminuir ou vai ter um comprometimento maior do seu sistema imune. E aí ele pode gerar o óbito. Tanto que dos casos registrados, dos óbitos registrados na China, pelo menos 40% deles, dentro da taxa de letalidade, 40% são de vítimas que já tinham uma patologia anterior. Tá? Já tinham uma patologia anterior, principalmente em crianças e idosos. Eles já estavam fracos, O sistema imune é mais frágil. Então, ele acaba sendo como o HIV. O HIV ele diminui as suas defesas e aí surge a síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS propriamente dita. E outras doenças oportunistas vão surgindo, a pneumonia, dermatites e todas essas sequências. Com o corona não é diferente. Se ele se instalar num paciente que já está comprometido, a chance desse paciente ir a óbito é muito grande. Então, isolar em casa é o melhor ou o menos pior dos cenários. Por quê? Ali eu consigo restringir ele ao ambiente da casa. Porque o período de incubação é de 5 a 7 dias. A doença, após o aparecimento dos sintomas, dura ou permanece por mais 7 dias. Então eu tenho ali de 5 a 15 dias de doença, que é o mesmo prazo de uma gripe normal. Depois disso, em superfície, já ficou constatado por pesquisas americanas e chinesas que o vírus não sobrevive no clima ao ar por mais de 2 dias. Superfície, tipo em cima de uma mesa, alguém espirrou, coisa assim. No ar, em cima de superfícies, em objetos, por mais de 2 dias. Então, aqui a gente tem um clima diferente do de lá. Teoricamente, esse prazo se reduz. Então, se ele ficar em isolamento em casa, a probabilidade dele contaminar outras pessoas reduz e a gente faz a quarentena de todo mundo que entrou em contato com ele, que é o Ministério da Saúde fez. Botou todo mundo em quarentena. Como é que funciona a quarentena? Eu estou contaminado. Danilo, o Edward e o André entraram em contato comigo. Vocês que entraram em contato comigo entram em quarentena. Eu já estou confirmado, eu fico em isolamento. Se de vocês 3 somente o Danilo manifestar sintoma, passou os 40 dias, vocês saem do período de quarentena, vocês estão liberados e ele entra em isolamento. Para diminuir o espalhamento. São medidas preventivas para evitar que essa doença se dissemine. Então, atrelado ao que a gente já tinha falado, dos hábitos de higiene, de evitar multidões, álcool, higiene das mãos, o isolamento ele é necessário nesse momento para evitar ou para conter essa possível disseminação da doença. Para quem já está doente, tem alguma vacina, algum método está sendo desenvolvido para quem tem já a doença? Então, Danilo, tem alguns estudos já
no Instituto de Medicina Tropical da USP, né, por meio da FAPESP, junto com o Reino Unido e os Estados Unidos, há uma cooperação técnica, né, e a gente brinca que há quase uma corrida científica aí, para ver quem descobre primeiro uma vacina. Vai pegar esse Nobel. Para quem vai descobrir primeiro uma forma. Os chineses já têm uma vacina desenvolvida, está sendo testada em macacos com um sucesso muito bom, porém ainda não passou para a fase humana, tá? Os Estados Unidos já seguiu o contrário, eles já tem uma vacina pronta já para testar em humanos. Então, passando a fase de teste em humanos e você tendo uma sequência imunológica positiva, você já pode tornar disponível para a população. Aí tem a questão brasileira. O Ministério da Saúde, na quinta-feira, na coletiva do Ministro da Saúde, o Mandetta, ele sugeriu, né, para os brasileiros que façam a imunização com a vacina do influenza. Tá? Inicialmente pela semelhança viral, tá? Mas no Brasil, como eu falei, existe essa cooperação técnica e eles estão trocando essas figurinhas para desenvolver uma vacina. Então, logo ela esteja pronta para uso humano, eu creio que será disponibilizada na rede pública, porque o SUS tem esse viés, né? O SUS ele é universal, integral e é gratuito. E de qualidade? E de qualidade. Vou abrir um parêntese aí. Começa um outro podcast, galera, vamos lá. Muita gente acha que o SUS é uma porcaria. E o SUS não é. Os mecanismos do SUS eles são mal executados, porque no papel ele é perfeito. Tanto que o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a Irlanda, faz parte do Reino Unido, principalmente a Irlanda, e outros países copiaram o nosso modelo de saúde pública para o de saúde pública deles. Então, tem que ter alguma coisa boa aí. A cobertura imunológica ou a de vacinação brasileira é uma das mais eficientes do mundo. Tá? Atrasa uma vacina e vai com o cartão de vacina lá no postinho para tu ver se é enfermeira não puxa a orelha. Ela te dá uma ensaboada muito gostosa, tá? Por quê? Porque existe esse compromisso, né? O SUS, ele tem esse compromisso doutrinário, né? É uma premissa doutrinária do SUS. Se essa vacina ficar logo pronta, creio que será disponibilizada, assim como foi da influenza, assim como como foram as outras vacinas, para a população brasileira se imunizar aí. Indo então para a nossa última pauta, para causar um pouco de discórdia. Realidade e fake news. O que a gente está tendo de fake news, o que é verdade, o que é falso. Aí eu abro para todo mundo da mesa para comentar o que escutou e que não escutou durante Só que eu vi no último mês que tinha uns 3 casos em Porto Velho aqui. Fake news local, né? Mas aí eu fiquei assim, mano, tá viajado. Pra que isso? Só pra ganhar clique, tá ligado? Uma que eu vi que talvez seja de relevância é que aparentemente foi um caso suspeito de infecção em cachorro na China, né? Aí isso pode trazer um alarme que cachorros e gatos podem transmitir a doença. Aí a gente vê de novo uma situação semelhante que aconteceu com os macacos um tempo atrás. Começaram a matar macaco à torta direito e não vai ser diferente para cachorro e gato. Coitado. Então tomamos cuidado, é suspeito, não é confirmado. Não espalhe essa fake news, pelo amor de Deus, porque os gatos e os cachorros de rua, principalmente, esses vão ser os primeiros da lista. E tem muito mito, né? Muita coisa que é mito de fato. Por quê? As medidas profiláticas já são conhecidas para patologias virais. É como querer reinventar a roda, não dá para reinventar a roda. Né? Você pode melhorar, botar uma rodinha mais bonitinha e tal, tem um design mais diferenciado, mas a roda vai continuar sendo roda. Para casos virais, primeiro de tudo, não existe medicamento para combater vírus, à exceção da influenza e do HIV. Todos os outros dependem da competência imunológica, ou seja, o seu corpo que tem que combater o vírus. Uma vez infectado, você não vai mais desenvolver aquele tipo de manifestação viral.
é assim com a catapora, né, a varicela, é assim com o sarampo, é assim com a dengue, é assim com a zika, com a chikungunya, com todas essas doenças que são virais. O sistema imune adaptativo está aí para isso. Ele tem... Eu tenho só uma dúvida com esse negócio da dengue, porque conheço gente daqui que fala que pegou 3 dengue, 10 Tem tipo de dengue diferente, não tem? Justamente isso. André, tem conhecidos, nós temos 5 sorotipos de dengue. Então, você tem dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e agora tipo 5. Então, se você pegar uma vez a tipo 1, você nunca mais, em tese, vai pegar ela. Só que tem 4 pra pegar. Só que tem mais 4 para você pegar. Tá? Você pode fazer um checklist. Peguei a primeira. O Ministério da Saúde Completar quadrinhos. no site www.saude.org.br você consegue ver um mapa da distribuição epidemiológica dessas variantes. Né? Aqui em Rondônia, especialmente em Porto Velho, nós só temos tipo 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Tipo 3, exclusivo quase que do Sudeste. Né? Eu já fui beneficiado com essas 3. Tá? Eu já tive 3 deles. Entendi. Agora é Privilegiado. Eu não pego mais. Quando eu vejo um mosquitinho vindo na minha direção, eu quase faço um já carinho nem liga. nele, porque Já é de casa. já é de casa. Vem febre amarela, Já é vem de zika, vem casa, tudo. né? Então você tem aí um quadro que é muito peculiar. Mas voltando ao que é fake news e o que é realidade. Como o seu corpo tem que se desenvolver uma resistência à infecção viral, muito depende do corpo. Só que você pode dar uma ajudinha, né? Você pode pegar ali, aí entram as questões culturais. Na nossa região nós temos muito a questão da pagelança. O que é isso? É uma derivação dos rituais indígenas, que usam muitas ervas, muitos chás, muitas misturas, muitas seivas, né? A gente até brincou antes de começar a gravação da copaíba da andiroba, porque são medidas profiláticas. Hoje se sabe que a copaíba é um excelente bactericida, ela elimina muitas bactérias, ela tem esse poder de eliminar. Assim como a andiroba, ela é um excelente anti-inflamatório. Por isso que a vovó fazia aquele melado, né, de andiroba, o copaíba passava na garganta assim, e no outro dia a garganta estava 0 bala. Mas voltando ao coronavírus, muita coisa é mito. Né? Eu vi ontem um cara falando que vinagre é mais efetivo do que álcool 70. Não existe. Vai temperar a mão. Vai temperar a mão, vai com cheiro de ácido acético na mão até... né? E ainda vai ficar doente, vai ficar com cheiro ruim. E ainda vai ficar doente. Aí assim, chás, tomar mel com uísque, que teve um inglês que falou isso, que se curou. Tomando uísque 12 anos. O cara quer só uma desculpa pra beber, essa é a pegada, pô. E ele foi bem específico, uísque 12 anos com mel. Tem que ser 12 anos, se for não 11 pode já ser perdeu. 11, não pode ser 7, são 12 anos com mel, né? E... Será que ela tinha envolvimento com a marca? Falou a marca, propaganda. Não, e aí você tem uma série de coisas que a gente poderia elencar aqui que é tudo mito, tá? Tudo mito. Tem uma do surgimento do coronavírus especificamente lá, que a gente estava até conversando antes, sobre ter um laboratório nível 3 de epidemiologia próximo ao mercado, onde foi o Marco Zero, e que a cientista-chefe do local lá ter publicado artigos sobre o coronavírus de morcego, que supostamente é o inicial, bem próximo ali do mercado. Acha que é real? Aí tem gente que fala que é a China testando arma, ou simplesmente alguém se perdeu num protocolo de segurança. E tem um contraponto muito bom do Maduro, falando que esse negócio de doença é inventado pelo capitalismo para diminuir a China. Isso. Para falar que o comunismo não dá certo. Exatamente, para denegrir a imagem comunista da China. Maduro salientou essa semana. A gente já pode usar o próprio exemplo do Maduro como autodestrutivo, né? Um exemplo autodestrutivo. Não precisa nem de doença. Mas assim, Eduardo, o coronavírus já é conhecido desde 37. Então, já se conhece, foi ontem, né? Não foi ontem. Então, muito do que se fala é aquela coisa assim espetaculosa, né? A falta de imagem. Eu assisti muito filme. Tá assistindo muito Stranger Things, né? E aí você tem aquela dinâmica, coisas estranhas acontecem. E aí você normalmente vai surgir essas teorias. Tem algumas que têm certo fundamento e outras não.
Pode ser, a gente também não pode dizer que não tem como afirmar que não. Mas até o presente momento não há confirmação nenhuma. E como a gente brincou no início, na China parece que é o polo das doenças virais, né? Tudo que é viral surge na China. Gripe suína, gripe aviária, agora coronavírus. Então você tem aí um contexto favorável. E a gente volta para a questão cultural, volta para aquela relação animal-ser humano, das práticas não convencionais. Mas essas teorias, muitas delas não se sustentam, tá? Não se sustentam. É bom para Tem história para contar, né? Para ter história para contar. Mas não se consegue provar, elas não se sustentam ainda, tá? E aí, voltando para as fake news, eu estou tentando lembrar aqui o que eu li ontem, cara. Eu lembrei desse do uísque e acabei que perdi o foco. Mas tem muita coisa que está sendo feita, de fato, muita pesquisa. E olha, lembrei do meme que em 7 dias conseguiram mapear, né, o genoma do vírus, mas não conseguem promover saneamento básico para a população. Faz todo sentido científico. Entendeu? Aí é uma teoria que se sustenta. Isso. Né? Mas assim, essas teorias, querendo ou não, é porque a galera não tá afim muito de se informar, né? Porque tem bastante conteúdo legal na internet, aliás, na internet você vai achar de tudo, mas se você tiver der preferência a sites confiáveis, a gente tá falando de revistas científicas como a Nature, tem um site de divulgação científicas confiáveis. Fazer checagem, né? Tipo, você vê uma notícia em um, vê no outro pra ver se o cara tá falando a mesma coisa, tem alguma ligação. O próprio site do Ministério da Saúde tem muita informação. Exato. Muita informação atualizada e compartilhada. Tem um canal de fake news do governo, você pode mandar uma mensagem, vocês podem procurar no governo, no site vai estar lá o número para você... Vai estar na descrição, inclusive, o site com o número para você mandar lá. E aí, Ministério da Saúde, é ou não é fake news? Aí tem lá, no próprio site mostra aqui, a China cancelou todos os embarques de produto por navio até março. Mentira, a relação comercial continua. Agora tem uma fake news que eu acho que é verdade. Falaram que o foco zero aqui no Brasil foi do condomínio do Bolsonaro. Isso aí, será que é real? Tem que perguntar pro porteiro. Da porteira. Porteiro deve saber. Aí tem a cura contra o coronavírus, também é fake, não tem cura ainda. Não tem, eu vou tomar um medicamento, uma vitamina. Gente, tudo isso que é feito é de modo preventivo. Você quer tomar uma vitamina C? Toma. Quer tomar um complexo B? Tome. Quer tomar um polivitamínico? Um colágeno? Curar. Isso não quer dizer, vai ser legal. Isso não quer dizer que você vai estar imune. Você está melhorando o seu sistema imune em caso de contato. E para tudo, né? Não só para isso. Vai ficar mais resistente. Não te isenta de contágio, mas te torna mais protegido, né? Aí tem aqui, médicos tailandeses curam coronavírus em 48 horas. Não, os caras são bons, velho. Plástico bolha e um novo coronavírus. No fim das importações, né, na China. Meus pedidos da AliExpress já era. Cancela o bar. Não, o meus do Wish eu vou ter que cancelar tudo. Cancela o Xiaomi. Chá de abacate. Olha só, chá de abacate com hortelã previne coronavírus. Não existe, gente. Tá? E isso tudo está disponível no site do Ministério da Saúde, saude.gov.br/fake news/coronavírus. Tem todas as fake news lá comprovadamente verificadas pelo Ministério da Saúde, disponível para toda a população. É isso. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Foi incrível. Várias informações, rendeu bastante. E para quem quiser lhe acompanhar, nós vamos deixar os seus contatos lá na descrição, mas você pode falar agora o seu Instagram, se alguém quiser. Momento merchan lá, como é que lhe acham? Um momento, como é que é? Ele chama momento jabá. Momento jabá. Então, eu vou passar para ficar mais fácil, né? E às vezes não é mais fácil visualizar do que escutar, né? Então eu vou passar as minhas redes sociais para o Danilo vai tornar disponível para todos vocês, e-mail para contato,
Facebook, Instagram, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer questionamento, qualquer crítica, tá? Pode ser feito pelos canais que vão ser fornecidos e Danilo me torno mais uma vez disponível para outras pode conversas, esperar. outros podcasts. Só espero que não seja um outro vírus, né? Que como esse podcast o assunto é bem aberto, a gente pode falar sobre a história da epidemiologia. Um dia estudar isso e trazer Legal. e discutir historicamente todas, no contexto até Brasil. Sim, dá para Seria falar, interessante. dá pra falar. Tem muito material, Tem muita muito. coisa pra falar. Fica aí. Edros, manda o seu tchau pra galera. Galera, muito obrigado. Escutem até o final que tá legal e lavem as mãos, comprem um álcool e quem foi pro carnaval aí, lavem outras coisas também. André Rocha, seu tchauzinho. Valeu, galera. Até a próxima, é isso aí. Esse foi o Pra Ser Sincero dessa semana. Um beijo e até. Sobe a musiquinha.